Boa noite, meus amigos. Mais uma vez aqui juntos para a gravação das duas últimas mensagens do livro de respostas de Emmanuel por Francisco Cândido Xavier. A mensagem de número 49 tem como título Pensa Adiante. Ela nos diz: Não te aflijam as horas de crise. Trabalha e espera. Quando a tempestade ruge nos céus, medita no ar puro que se fará depois. Se a chuva enlameia as estradas, considera a colheita que surgirá no campo. Diante da noite carregada de sombras, pensa no amanhecer. Não te revoltes diante do sofrimento. Além dele, conhecerás a alegria que a providência de Deus te revelará. Essa mensagem, ela é uma das mensagens, acredito eu, mais importantes que eu vejo e percebo nesse livro. Pense adiante. Todos os dias nós temos as provas que virão, que chegarão em nossas vidas. Dias mais leves, dias mais difíceis, mas todos os dias a gente tem alguma questão. Se não for com a gente mesmo, com o nosso familiar, com um amigo, com uma pessoa que nós conhecemos, e que chega aquela notícia, às vezes desagradável, um amigo, uma pessoa que você considera muito e que se foi e que já não está mais entre nós, ou outras situações, a perda de um trabalho, a perda de amigos, a perda de um filho, ou ainda questões corriqueiras do cotidiano. Eu não arrumo um trabalho, não tenho dinheiro para pagar as contas. Não me chegam pacientes, clientes na área determinada em que eu trabalho. Enfim, ou então até pensar, por exemplo, nos relacionamentos. Relacionamentos com pais, relacionamento com filhos, relacionamento entre irmãos, relacionamento entre casais. Como vocês percebem, nós temos em nosso cotidiano, de uma forma geral, todas essas questões que nos chegam para que nós paremos por um minuto, reflitamos sobre ela, não nos desesperemos diante desses conflitos. E uma das formas que, penso eu, para mim é muito importante, é sempre estarmos ligados à fé, seja ela qual for. Cada um prefere escolher um caminho a seguir. O importante é ter esse caminho, né? Porque nós precisamos de um alicerce espiritual que nos dê sustentação. Uns vão buscar na igreja, outros buscam nos centros espíritas, outros buscam em leituras importantes como a filosofia, outros buscam ainda em livros de autoajuda, embora haja uma certa crítica sobre os livros de autoajuda. Eu, particularmente, diria para vocês: tudo é caminho, tudo é caminho, tudo soma, principalmente quando nós fazemos já uma jornada de alguns anos de vida, quando nós fazemos aquela retrospectiva do tanto que nós estudamos, do tanto de teorias diferentes que nós conhecemos, do tanto de filosofias espirituais que nós também buscamos conhecimentos, do tanto de fé que nós temos e vamos plantando ali no dia a dia essa fé, que é a fé viva, né? A fé de acreditar que depois de uma noite, às vezes, de insônia, no dia seguinte o sol nasce e uma notícia boa chega. Então, eu gostaria de falar sobre
todos esses detalhes que são cotidianos, muitas vezes simples, mas tão dolorosos, né? Então, ele pede aqui na mensagem: não te aflijam as horas de crise, trabalha e espera. E nós podemos trabalhar de todas as formas que eu já mencionei aqui, lendo, trabalhando, literalmente, focando num trabalho, focando num projeto pessoal, fazendo uma meditação. Hoje, muito em alta, fazendo exercícios físicos, que além de benefícios para o corpo físico, também vai trazer benefícios para o corpo mental, emocional e espiritual. Isso é o trabalha e espera. É arrumarmos coisas importantes que nos ajudem a atravessar, a fazer a travessia das dificuldades que, porventura, surjam em nossas vidas. Aí ele continua: quando a tempestade ruge no céu, medita no ar puro que se fará depois. Então, às vezes, nós vemos um temporal e nós reclamamos, como a gente reclama de tudo. O ser humano é assim, reclama de tudo, não é? E aí nós falamos: ai meu Deus, quanta chuva, quanta água, quanta umidade, porque não seca a roupa, porque isso, porque aquilo. Tudo tem uma razão de ser. Quando aquela chuva chega, quando aquela tempestade chega, por vezes vai trazer sim acidentes, mas muitos acidentes provocados pela própria irresponsabilidade das pessoas a que cabe aquela responsabilidade. Sejam os políticos, sejam a pessoa que cuida do seu entorno, do seu quintal, de não jogar uma lata, um pacote, um papel, uma caixinha, não jogar no chão, porque isso tudo vai colaborar para a gente ver os nossos rios, o mar cheio de lixo, inclusive matando os bichinhos que existem por aí. Então, só para enfatizar, a responsabilidade nunca é de uma pessoa, a responsabilidade é de todos nós. Se cada um de nós fizer a sua parte, a gente constrói uma sociedade melhor. E aí ele continua: se a chuva enlameia as estradas, considera a colheita que surgirá no campo, né? Para que haja a colheita, tem que haver um bom plantio, um bom cuidado, uma boa poda, elementos que levem para a terra coisas boas para a planta. Eu estou dizendo de fertilização da terra, seja para flores, seja para frutos, enfim, tudo tem um contexto para que cresça, para que tenha uma fruta, uma planta, uma pessoa saudável. Diante da noite carregada de sombras, pensa no amanhecer. Por vezes, quando nós estamos atravessando alguma situação emocional, alguma situação de doença, ou principalmente perdas de entes queridos, é difícil dormir à noite. Muitas vezes, muitas pessoas ficam ali passando horas e precisam até buscar uma ajuda vamos dizer, da psiquiatria, para ter um remédio que relaxe o corpo, para que esse corpo possa dormir, descansar para um outro dia de atividades. Não te revoltes diante do sofrimento. Além dele, conhecerás a alegria que a providência de Deus te revelará. Muitas vezes, nós temos provas, mas mais do que isso, nós alimentamos o nosso próprio sofrimento. Quando nós nos apegamos a determinada pessoa, a determinadas coisas, ou por não conseguirmos as coisas, ou por querer que as coisas
saiam da forma como nós queremos, da forma como nós idealizamos. E a vida, ela é pródiga por si só. Ela simplesmente acontece. E nós, ainda imperfeitos aqui no planeta, achamos que temos o controle das coisas, o controle das situações, pequenas ou grandes, o controle da vida, não aceitando quando acontece alguma perda. E eu não estou falando que não que nós todos não temos que sentir. Lógico que temos que sentir. Somos humanos, temos sentimentos pelos nossos entes queridos, pelos nossos familiares, irmãos, pais, amigos, né? É normal que a gente sinta. Tem que sentir, tem que demonstrar o que sente, tem que falar, tem que buscar um apoio psicoterapêutico para ir elaborando essas perdas, principalmente, que são os nossos laços afetivos. Mas não podemos esquecer que a alegria, de alguma forma, ela vai voltar um dia, ainda que demore aquele processo, vamos dizer, de luto, vai dia a dia, paulatinamente, vai amenizando dentro de nós, porque a própria vida já plantou todas as sementes necessárias para que um dia nós nos fechemos, como acontece no outono e inverno. São estações que mostram para nós. Hoje é dia de recolhimento. Essa estação é uma estação de recolhimento. Então, se eu estou em luto por alguém, eu me recolho. Me recolho para quê? Para sentir tudo aquilo, para elaborar aquilo, né? Então, é importante esse despertar da consciência para respeitar os sentimentos que chegam de acordo com cada situação. E, se possível, né, dentro das posses de cada um e do desejo e da vontade, principalmente de cada um, buscar o apoio terapêutico para atravessar esses momentos mais problemáticos, mais difíceis, que são as perdas que nós passamos, por exemplo, com pessoas familiares que nós amamos. Diante da noite carregada de sombras, pensa no amanhecer. Então, eu deixo agora essa mensagem, que é a penúltima, né, para vocês, para que fique aí essa reflexão, que a fé é um dos caminhos que, quando nós estamos mais tristes, mais desesperados, mais angustiados, achando que o mundo não é para nós, ou que as portas se fecharam, é a gente se apegar numa fé, num caminho que nós gostemos de ir buscar um apoio, uma palavra, uma oração, e seguir em frente. Porque tudo passa na vida. E nós já temos tantas histórias passadas em nossas vidas, que nós fazemos essa retrospectiva e nós vemos, sim, eu ainda sinto saudades do meu pai, que já se foi há tantos anos atrás, mas já amenizou bastante. Eu ainda sinto saudades do meu filho, que casou e mora distante de mim, eu não tenho a oportunidade de ver com mais frequência. Enfim, nós fazemos essa retrospectiva de coisas que tínhamos muito próximo, mas por outras razões se distanciaram. Mas o afeto, a ligação, a conexão que existiu ao longo de muitos anos, enquanto você viveu com aquela determinada pessoa, ela se mantém para todo sempre, porque nós nunca esquecemos as pessoas. Então, eu deixo essa mensagem e, em seguida,
Eu vou finalizar o livro com a mensagem de número 50 e a última. Muito obrigada e aguardem que eu vou passar a última já já.